importante. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, a infância não é apenas uma fase da vida que passa e fica tudo bem. Tudo que acontece nessa fase da vida decide que tipo de adulto você vai ser. O processamento cerebral está em desenvolvimento e os traumas que acontecem nessa época não passam despercebidos pelo inconsciente. Embora fiquem nesse lugar, em algum momento da vida adulta, irão se manifestar de alguma forma, quando tiver acesso aos gatilhos. Por isso é importante investir em uma boa qualidade de vida para as crianças. Em uma sociedade onde o uso de telas exacerbado ganha o protagonismo, podemos esperar que por aí virão mais adultos com problemas. Mas como a gente pode fazer para mudar esse destino? Hoje eu recebo aqui ao meu lado a minha convidada, a psicopedagoga Nayana, na verdade, Érica Nayana, minha xará, que vai falar pra gente a respeito desse assunto. Bom dia, Érica, tudo bem? Bom dia, Nayana, bom dia a todos os telespectadores do programa Revista. É sempre um prazer estar de volta a essa casa maravilhosa, né? Ser recebida por vocês. Então, tratando desse tema, abordando esse tema tão importante, né? Como tornar a vida da minha família, da minha criança feliz, né? Como proporcionar isso para essa criança. O que é que os pais precisam hoje ter? Nós estávamos lá no camarim, conversando com as mães, com as crianças do camarim, hoje está cheio de crianças, e elas estavam, Érica, que dicas você pode nos dar, né? Então, a primeira dica é essa, uma presença de qualidade, né? Às vezes os pais acham que precisam programar uma viagem, um passeio, para ter esse tempo de qualidade. E não, as crianças precisam desse tempo de qualidade dentro da rotina, né? Ter um vínculo com a família é um momento, por exemplo, uma atividade que você pode fazer, preparar um bolo com seu filho. Os pais, vamos consertar, vamos lavar o carro, vamos fazer algo com essa criança que torne um momento afetivo, né? Que crie o vínculo com essa criança. É um momento em que você vai brincar, é o momento que você vai acolher, que você vai ouvir essa criança, validar as emoções dessa criança, por mais bobo que você acha que seja, né? Ouvir. As crianças precisam ser ouvidas. É quando os pais, a gente sabe que os pais hoje têm uma rotina de trabalho muito exacerbada e que às vezes eles não têm esse tempo para programar o que eu acabei de dizer, viagens, passeios. Então é tornar os momentos, as refeições, o momento afetivo, a hora da conversa, como foi seu dia na escola, o que foi que você aprendeu hoje, o que é que você pode me ensinar, né? Como foi o dia, como foi com os seus colegas, com as professoras. Então, é trazer essas informações, é ouvir, é compartilhar, para que a criança saiba que você está tendo uma atenção, uma preocupação com ela. E isso está dentro da linguagem do amor. Né? Tá dentro da linguagem do amor. Érica Nayana, me diga uma coisa, a gente não pode subestimar essa fase da vida que determina tanta coisa no futuro. E você deu essa primeira dica já falando do tempo de qualidade, porque muitas vezes você leva o seu filho para Disney, mas lá você está trabalhando enquanto está na viagem, fazendo outras coisas e a criança não é a prioridade. Então, o que é que acontece? Não é sobre o lugar que você está, mas sobre a qualidade do tempo que você entrega. Exatamente. Essa primeira dica, ela é muito preciosa. Eu já trago para mim, porque eu sou mãe, né? Eu tenho duas filhas, eu tenho uma filha de 19 anos e uma filha de 14 anos. E eu não fui uma mãe perfeita e eu falhei, porque eu acreditei muitas vezes que esse tempo de qualidade não era tão necessário. De uma maneira, eu fui dando prioridade a tantas coisas e, de repente, eu deixei de viver. Mas quando eu tive esse start, que você pode estar tendo agora, eu já fui investindo nisso. Então, enquanto a gente está arrumando a casa, enquanto a gente está fazendo a unha juntas. Exatamente. E aí a gente vai vendo. Uma coisa que eu observo nessa geração atual de pais e entre as crianças é a questão do limite. Muitos pais, eles não sabem estabelecer limite, mas o limite, quando ele é estabelecido com amor, também é um ponto importante para o desenvolvimento da criança. Exatamente. O não, ele educa, né? O não, saber fazer com que a criança saiba lidar com as suas frustrações, né? Como você acabou de dizer, o limite com afeto. Quando eu digo não para uma criança, você simplesmente não pode dizer não, você tem que explicar, dar a intencionalidade daquele não. Por que aquela criança não pode fazer aquilo? Quais consequências ela vai ter se ela vai vivenciar, se ela fizer aquilo que você está dizendo que não pode? Né? É sempre trazer a essa criança a intencionalidade, o porquê. Porque quando você diz só o não, a criança traz aquilo como se você fosse a malvada.
a vilã. Ah, minha mãe nunca deixa eu fazer isso. Agora, quando você coloca as consequências daquilo, a criança entende. Porque o que é que acontece? Você está dizendo muitas coisas do que você vivencia na sua infância, vai determinar quem você vai ser no seu futuro. Então, a gente precisa desenvolver nos nossos filhos a habilidade de aprender observando, sem ter que vivenciar determinadas experiências para que elas não tenham o sofrimento, né? A gente sabe que a gente não vai poder blindar os nossos filhos de tudo, mas a gente precisa preparar eles para a vida. Né? Crianças, adolescentes funcionais, que sabem, porque a gente não controla as nossas emoções, Nayana. A gente gerencia as nossas ações diante dessas emoções. Então, a gente precisa preparar os nossos filhos, desenvolver essas habilidades. E quando a gente fala no limite, a gente também fala em respeitar o tempo de desenvolvimento dessa criança. A criança precisa errar, a criança precisa se frustrar, mas com amor você vai corrigindo, você vai apresentando outras possibilidades, você vai acolhendo essa criança e dando segurança para ela, que é isso que a criança precisa sentir em você, é segurança, é ter você como um apoio, é saber que por mais, qualquer coisa que ele faça, ele tem você ali para apoiar, mesmo que depois você vá fazer uma correção, você vai pontuar, você acolhe, dá amor, dá carinho, então agora a gente vai conversar. Quando você fez isso, a consequência foi isso. Então, será que foi legal isso? Isso traz um amadurecimento. Isso traz um amadurecimento. Érica, Nayana, muito obrigada pela sua participação no programa. Uma conversa muito importante, esclarecedora, que os pais que estão do outro lado possam ter esse start, dar tempo de você ter momentos especiais com o seu filho nesse Dia das Crianças e tantos outros que você ainda vai viver ao lado desse pequeno. Sempre vale a pena investir na nossa família. Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer estar aqui. Bom, agora vamos aproveitar para falar, sabe de quê? Do seu